A paz do Senhor Jesus, irmãos. Essa mensagem que nós vamos dividir hoje, eu espero que o Senhor fale ao seu coração como falou ao meu. Mais uma vez, o Senhor nos encheu com alimento e eu quero dividir com os irmãos. Espero que chegue num momento em que os irmãos possam refletir e que essa palavra venha traduzir, venha responder, venha alcançar a cada um de vocês em nome de Jesus. Está no livro de Lucas 23, verso 1, que diz: E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: Havemos achado este pervertendo a nação, proibindo dar tributo a César, e dizendo que ele mesmo é o Cristo, o Rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: Tu és o Rei dos judeus? Ele, respondendo, disse-lhe: Tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: Não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistindo cada vez mais, dizendo: Alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas, acusando-o com veemência. E Herodes, com os soldados, desprezou-o, e escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes e os magistrados, e o povo, disse-lhes: Haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa de que o acusai acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. 17. E era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa, mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: Fora daqui com este, e solta-nos Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar Jesus, mas eles clamavam em contrário, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhes disse: Mas que mal este fez? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes prevaleciam. Então Pilatos julgou o que devia fazer, o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Até aqui. Essa é uma história que todos conhecem, muito famosa, e o Senhor encheu o nosso coração com essa passagem, com essas lembranças, e eu intitulei essa mensagem como a presença de Jesus. Como a presença de Jesus é importante, né, irmãos? E o que representa na minha e na sua vida a presença de Jesus, como Jesus ele tem passado pela sua vida, como Jesus tem passado pela vida dos seus, e o que a presença de Jesus tem representado para você, na sua casa, na sua vida, nos seus dias. E eu separei alguns tópicos aqui que eu gostaria de discutir nesse momento. Como eu disse, é uma história muito conhecida, mas existem pormenores, existem alguns
algumas coisas nas entrelinhas que eu gostaria de discutir, que costumeiramente nós não ouvimos falar dessa situação onde o povo, que era o povo de Deus, era o povo que acompanhava Jesus, faz uma escolha contrariando até mesmo ao pensamento do próprio Herodes, contrariando até mesmo o pensamento do próprio Pilatos. Mas não é esse tópico, não é esse ponto que eu queria chamar a sua atenção. Jesus ele é levado a Pilatos para ser julgado, interrogado, mas Pilatos ele tem uma atitude diferente, uma atitude inesperada pelo povo. É apresentado a Pilatos alguns motivos, porém Pilatos, na sua atitude de covardia, Pilatos ele encontra, interrogando Jesus, a única brecha que ele encontra, a única coisa que ele encontra possivelmente para mudar aquela situação, mudar aquela opinião, é quando ele descobre que Jesus é galileu e que aquela jurisdição não era dele. E ele vê uma oportunidade de tirar de sobre ele aquela responsabilidade, enviando Jesus para Herodes, achando que Herodes iria se posicionar ou soltar Jesus ou executar. E, na verdade, o interessante é que o Herodes ele aguardava uma oportunidade de estar com Jesus. O texto deixa claro que Herodes já havia ouvido falar de Jesus, talvez como você, que não conhece Jesus na sua intimidade, já ouviu falar de Jesus, dos seus feitos, mas você vive a sua vida, você toma as suas decisões, e muitas das vezes as coisas não estão cooperando, caminhando como você gostaria. Herodes queria ver algo surpreendente, Herodes queria ver Jesus operar milagres. Essa é a verdade. Isso me fez lembrar muitas pessoas que vivem atrás de profetas, que vivem atrás de maravilhas, atrás de sinais, atrás de revelações, de feitos, de cura. E, na verdade, eu imagino Jesus, que tudo sabia que era 100% homem, mas era 100% Deus, vendo aqueles homens que eram líderes, que eram quem tinha o poder de decidir, perdidos sem saber o que fazer. Interessante que ele vai até Herodes, que começa a interrogá-lo, e Jesus nada fazia, porque o plano de salvação, o projeto para a humanidade, o plano para a humanidade era maior do que qualquer show, era maior do que qualquer coisa que pudesse ser feito. E talvez Herodes, na sua ignorância, imaginava que Jesus fosse um animador de plateia, fosse mais um líder que andava atraindo multidões, operando alguns feitos, operando algumas coisas novas que ele queria ver e, se possível, sobre a vida dele. Mas Jesus, no silêncio da sabedoria, Jesus nada faz, Jesus se mantém quieto, sereno. E Pilatos e Herodes, na sua covardia, sem ter o que queria, veste Jesus com uma roupa, acredito eu, de vergonha, e envia de volta para Pilatos. Pilatos acreditou que quando recebe Jesus de volta fica apavorado, porque cheio de coisas para fazer como qualquer líder. Ele, acredito eu, isso a palavra não diz, mas eu estou conjecturando, eu estou imaginando, ele volta para os seus afazeres com uma sensação de alívio, mas volta para a sua vida. E quando recebe Jesus de volta, Herodes toca a bola para Pilatos novamente, Pilatos se desespera. E ele começa a insistir com a multidão, ele começa a insistir, acredito eu, com aquele tribunal, com os principais da sinagoga, com os sábios, ele começa a insistir com o povo, porque ele não queria ser responsável por aquela morte, ele queria de alguma forma impedir que aquilo acontecesse. E primeiro ele tenta convencer Jesus, quando ele faz uma pergunta se Jesus era o rei dos judeus, esperando que Jesus fosse dizer que não, como qualquer criminoso que está sendo julgado, ou como qualquer vítima que está sendo julgado de forma errada, para se defender. E Jesus imediatamente diz para ele: tu o dizes. Ele passa para Herodes, e Herodes manda Jesus de volta para ele. E eu queria te chamar a atenção para uma coisa interessante. Jesus, uma vez que ele é levado a Herodes, na volta, o texto diz que Herodes e Pilatos eles voltam a se relacionar.
Eles viviam com uma inimizade e essa situação que precisava ser resolvida faz com que eles voltem a ter amizade. Então, o primeiro ponto que eu queria chamar a sua atenção, aonde Jesus está, a amizade. Aonde Jesus está, a paz ela é estabelecida, ainda que numa situação de dor, de desespero, de decisões, eles passaram novamente a ser amigos. Aonde você está, a amizade é estabelecida, pessoas voltam a se falar. Pais e mães que não se falam voltam a se falar. Filhos e pais que não se falam voltam a se falar. Pessoas no seu trabalho voltam a falar porque você está presente. Pessoas no seu bairro, na sua rua, você é intermediário de problemas. Você é chamado para estar em lugares para que a paz, para que a amizade seja estabelecida, porque você tem o Senhor contigo. Jesus está contigo. Por isso é que as pessoas, elas não entendem o que acontece quando você chega, as coisas são resolvidas. Essa é uma prova que homens que precisavam decidir sobre a vida e sobre a morte, ao menos na cabeça deles, sem perceber, eles voltam a se relacionar pela presença de Jesus. Aleluias! Jesus, ele não queria ser liberto. E eles não entendiam isso. O desespero deles era tanto de não ter que decidir, de não ter que se posicionar, de não ficar mal com o governo, de não ficar mal com o povo e ao mesmo tempo de cometer uma injustiça. Eles não conseguiam enxergar o principal plano de salvação, o que precisava acontecer, e eles ficavam um empurrando para o outro uma decisão que já estava tomada. Isso me faz pensar que aqueles homens, eles achavam ter na mão o direito de vida e de morte. Por que que Jesus não se posicionava sendo Deus? Por que que Jesus não impedia que aquilo acontecesse, todo aquele cenário? Por que que Jesus não impedia a dor? Porque eu entendo que salvar a mim e a você, levar sobre si o meu pecado e o seu pecado era maior do que todas as coisas. O plano que o Senhor tem para mim e para você, desse reino imortal, aonde não haverá dor, aonde não haverá rancor, aonde não haverá fome, aonde não haverá doença, é muito maior do que qualquer decisão. E eu fico vendo esses homens perdidos em sua liderança. Aleluia! E Jesus, que tinha toda a possibilidade de mudar o quadro, nada fazia, somente observava, porque sabia que algo maior estava para acontecer. A presença de Jesus em qualquer lugar muda o quadro, muda o plano. Aonde Jesus está, nada permanece como está. O que está bom fica melhor, e o que está pior imediatamente é transformado. Mas, pastor, eu já caminho com Jesus há algum tempo e eu não tenho visto mudar a minha situação, a minha circunstância. Essa situação que estamos vivendo, eu não aguento mais, eu estou dentro de casa, eu estou trancado, eu não vejo mudança. Por que não se descobre uma situação de solução para esse problema? Por que não encontram a cura? Por quê? Talvez seja o momento de se perguntar para quê. Repare que Jesus nada fala. Talvez se nós nos calássemos nesse momento e ouvíssemos, nós ouviríamos não o porquê, mas sim o para quê. Jesus, ele se cala para que toda a humanidade fosse alcançada, para que toda a humanidade tivesse uma chance. Essa chance é para mim, essa chance é para você. E o Senhor, ele falava grandemente ao meu coração. O desespero de Pilatos era tão grande. O desespero de Pilatos era ensurdecedor e cegava ele próprio. Não deixava com que ele percebesse que o que precisava acontecer não era só por mim e por você, era também por ele. O amor de Jesus, irmãos, é tão gigante. O amor que Jesus tem é tão incompreensível ao homem, à nossa natureza pecaminosa, a essa carne fétida,
que Jesus não morreu somente por mim e por você. Jesus morre por Herodes, Jesus morre por Pilatos, Jesus morre pelos guardas que o envergonharam. Jesus morre para que cada um que quisesse tivesse vida. Arrependa-te. Aproveite esse momento de reflexão, esse momento onde você está parado, onde o mundo está parado, e reflita. Será que lutar com as minhas forças está sendo suficiente? Quando eu conheci Jesus, há mais de 20 anos atrás, eu já tinha tentado de tudo. Eu já tinha usado todo o meu conhecimento. Isso é muito interessante. Quando eu faço uma retrospectiva, quando eu faço uma anamnese da minha vida, quantas vezes eu tentei resolver com a força dos meus braços. Quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa bem relacionada. Eu tenho contatos, assim como você. Mas quando alguma coisa acontece comigo, não adianta eu mandar mensagem, irmãos. Não adianta eu ligar, as pessoas não atendem, a mensagem não chega, eu preciso resolver. E eu fico desesperado até que eu me lembro que eu preciso falar com quem tem a solução. E eu preciso orar. E às vezes, eu estava ouvindo um irmão me dizer, por ter passado uma situação difícil nesse momento, ele falou para mim: irmão, nunca uma oração minha foi respondida tão rápido. Pega o telefone vermelho do céu e liga para quem pode resolver o seu problema. Dobre seu joelho, é de graça, você não precisa de operadora nenhuma, você não precisa de conexão de Wi-Fi. É só você falar com quem tem a solução para o seu problema. Jesus, o Todo-Poderoso. Aleluias. Aleluias. E aquele povo aglomerado gritava para que crucificassem Jesus e soltasse aquele homem que tinha cometido um crime. Nós não estamos aqui para dizer se se Barrabás merecia morrer ou não, se Barrabás merecia ser solto ou não. Barrabás é coadjuvante de uma história que na verdade, ele faz parte também do plano de salvação. Eu imagino Barrabás voltando, após terem escolhido Jesus, satisfeito de ter ficado vivo e não ter morrido no lugar de Jesus, numa cruz que foi preparada para ele, mas não sabia ele que aquela morte poderia trazer vida até para ele próprio, para a família dele. Eu não sei se você se encontra numa condição de cárcere, eu não sei se você seja cárcere físico ou espiritual. Eu não sei qual a sua situação, se você cometeu um crime, um pecado, algo horrível que só você sabe. Mas eu te digo, nesse momento, Jesus morreu e ressuscitou por mim e por você. Não existe melhor e pior para a questão de salvação. O critério de salvação é para todos. Arrependeste e você alcançará o reino do Senhor. Aleluia. Essa palavra não é só para mim, essa palavra é para você, independente de onde você esteja. Talvez você não tenha motivo para estar comemorando a Páscoa. Principalmente hoje, cativo, dentro da sua casa, uma data onde as famílias se reúnem, e hoje algumas fizeram videoconferência, algumas se falaram pelo WhatsApp, pelo telefone, algumas nem se falaram. Mas isso traz reflexão. Sabe por quê, irmãos? O mundo nunca mais será o mesmo a partir dessa situação de caos. Nunca mais. Nem nós humanos, nem os animais, nem a natureza, nada mais será a mesma. Quando nós voltarmos, quando nós formos devolvidos para esse mundo, eu espero que nós sejamos pessoas melhores. Eu espero que eu seja uma pessoa melhor, e o Senhor te dá essa oportunidade nesse momento de refletir o que precisa ser mudado, o que precisa ser melhorado. Todos os dias nós crescemos. Interessante, eu gosto de dizer isso sobre conversão, e eu não entendia muito isso no início. Logo assim, no início da minha caminhada, eu ouvia falar em conversão, fulano se converteu, Beltrano se converteu. E eu entendo hoje, irmão, que conversão nada mais é que mudança de direção. Mudança de trajetória. Se você está numa trajetória de morte,
se você está numa trajetória que não tem trazido solução de problemas para você, para sua família, que tudo que você tem tentado não tem sido suficiente, é tempo de mudar. É tempo de se converter. Caminhar com Cristo é uma escolha. Caminhar com Cristo, só você pode decidir para a sua vida, porque a salvação ela é individual. E um dia, 20 anos atrás, eu tomei essa decisão. Foram momentos de altos e baixos, de erros e acertos. Aliás, parece realmente uma missão impossível, porque se você lê a palavra, permanecer em santidade é algo realmente não é fácil. Mas eu venho tirar de sobre você esse peso, porque quando o Senhor te chama, Ele conhece a sua capacidade, Ele conhece os seus erros, Ele conhece o seu interior, e Ele sabe que você vai continuar tentando, e esse é o mais importante. Nós vamos errar, vamos acertar, mas não vamos parar a nossa caminhada, prosseguindo para o alvo, incansáveis. Todas as vezes que você pensar em desistir, você que já está na caminhada, olhe para trás e veja como você já venceu batalhas muito maiores. Momentos que você pensou em desistir, pensou que iria morrer, que iria sucumbir, mas o Senhor te tomou pela mão poderosa, pela mão forte, te ajudou a se levantar. Você vai vencer mais uma vez, porque o Senhor é contigo. Aleluias! Ainda há muito o que fazer, não é o fim. E eu espero que nós voltemos para as nossas vidas muito melhor do que nós entramos nessa quarentena, que nós entramos nesse cárcere. Muitas crianças, muitos meninos virarão homens, muitas meninas virarão mulheres. E muitas pessoas que tomavam comida líquida, tomavam papinha, passarão a comer comida de adulto e farão coisas de adulto. Serão cobrados como adulto, mas também receberão prêmios, receberá a coroa da vitória como adulto, como alguém que optou abrir mão de viver com a força do seu braço, incapaz, temeroso, para viver Jesus, o Todo-Poderoso, aquele que a morte não pôde parar, aquele que prenderam no sepulcro a carne, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Feliz Páscoa para você, para sua família. Que o Senhor Jesus abençoe você grandemente e te dê forças para decidir de uma vez por todas. Parar de insistir em viver do seu jeito. Por mais que você seja capacitado, por mais conhecimento que você tenha, que você decida de uma vez por todas se render a Jesus. Foi a melhor decisão que eu pude tomar sobre a minha vida. Jesus te aguarda de braços abertos. Para você que foi e quer voltar e não sabe como. Para você que um dia, de alguma forma, caminhou e hoje não está caminhando mais. E para você que conhece o Senhor de ouvir falar. E que não conhecia essa história maravilhosa de que Ele não morreu somente pelos cristãos. Ele morreu por todos. Ele morreu para que todos tenham vida. E quando perguntaram para quando Nicodemos perguntou para Jesus o que fazer, ele disse: é simples. É necessário nascer de novo. Da água que é o próprio Jesus. Aleluia. As pessoas que cercavam a Jesus, aquela aglomeração que gritava para que Jesus morresse, não imaginavam o que estaria por vir. E você, por onde você anda, você que carrega o Senhor contigo, vive cercado de pessoas, porque onde Jesus está, a aglomeração. Aproveite essa oportunidade e grite aos 4 cantos do mundo, grite para a aglomeração que está à sua volta, os seus parentes, dentro da sua casa, dentro da sua comunidade, na rede social. Ele vive, aleluias, Ele ressuscitou e vai mudar a tua história, vai mudar a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Que a graça do soberano Deus, o eterno Pai, o amor e as consolações sejam convosco, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre tudo quanto puseres a palma de suas mãos. E que todo o povo de Deus diga amém. Deus te abençoe e te guarde.